Rosa pegou a caixinha de música quebrada na gaveta do patrão milionário e seu mundo desabou. Aquele objeto era de seu pai morto, mas como estava ali? A resposta era impossível de aceitar. O homem que a humilhava todos os dias era o irmão que a abandonou órfã há 25 anos. 5 da manhã. O despertador toca e Rosa Oliveira já sabe que será mais um dia sendo tratada como mobília. Aos 35 anos, ela acorda na mesma hora todos os dias para servir na mansão dos Santos, onde trabalha há 2 anos como empregada doméstica. A casa é imponente, com jardins que ela mesma cuida, piscina que ela limpa e quartos luxuosos que ela arruma sem nunca poder sonhar em dormir. Miguel Santos, seu patrão, mal olha para ela. Quando fala, são sempre ordens secas. O café está fraco. Esse vaso está torto. Não faça barulho quando eu estiver ao telefone. Rosa engole cada palavra como se fosse vidro moído. Ela precisa desse emprego. O salário paga seu quartinho alugado num bairro simples e os remédios para a artrite que desenvolveu depois de anos carregando peso. Enquanto prepara o café da manhã, Rosa observa Miguel descendo a escada. Ele tem 45 anos, sempre vestindo ternos caros, cabelos grisalhos penteados perfeitamente. É um homem bem-sucedido no setor imobiliário, dono de um império que construiu sozinho. Mas para Rosa, ele é apenas mais um patrão arrogante que a trata como se ela fosse invisível. Ela coloca a xícara na mesa e ele nem levanta os olhos do jornal. "Mais açúcar", ele diz sem olhar para ela. Rosa volta à cozinha, mexe o açúcar e observa pela janela a vida que nunca terá. Carros caros, roupas de grife, viagens para o exterior. Tudo isso está a metros dela, mas é mais distante que as estrelas. Miguel Santos não é apenas rico. Ele é frio. Divorciado há 5 anos, sem filhos, vive sozinho naquela mansão que mais parece um museu. Rosa percebe que ele trabalha obsessivamente, fica no escritório até altas horas. Faz ligações em tom áspero com funcionários de suas empresas. O sucesso parece ser sua única companhia. Às vezes, Rosa o ouve gritando ao telefone com gerentes, cancelando reuniões, demitindo pessoas como se fossem números numa planilha. Ela se pergunta se ele sempre foi assim ou se a riqueza o tornou essa pessoa sem coração. Quando ela passa aspirador perto do escritório, escuta conversas sobre milhões, negócios, propriedades, valores que ela jamais viu na vida. Miguel tem uma rotina robótica. Acorda às 6, toma banho, desce para o café que Rosa prepara, lê jornal financeiro, sai para o escritório em seu BMW preto. Volta às 8 da noite, janta sozinho assistindo notícias econômicas, bebe uísque caro e vai dormir. Fins de semana não existem para ele. Trabalha 7 dias por semana. Rosa nota que ele nunca recebe visitas, nem amigos, nem família. O telefone toca apenas para negócios. Ela limpa a casa inteira e não vê uma única foto pessoal, uma lembrança de família, um objeto que indique que ele tem vida além do trabalho. É como se Miguel Santos tivesse nascido rico e sempre vivido naquela redoma de frieza. Mas Rosa percebe algo estranho. Às vezes, quando ela está limpando, ela o flagra olhando pela janela com uma expressão distante, quase melancólica, como se estivesse buscando algo que perdeu há muito tempo. A mansão dos Santos funciona como um reino, onde Miguel é o rei absoluto e Rosa é súdita invisível. Ela aprendeu as regras não escritas. Nunca olhar diretamente nos olhos dele, nunca falar além do necessário, nunca questionar ordens. Quando ele está com visitas de negócios, ela deve desaparecer, como se não existisse. Rosa desenvolveu uma habilidade dolorosa de se tornar transparente. Ela se move pela casa como uma sombra, limpa, organiza, prepara refeições e some. Miguel nunca perguntou seu sobrenome, nunca se interessou por sua vida. Para ele, ela é apenas a empregada, um serviço que ele paga e esquece. Há momentos em que Rosa sente uma raiva surda crescendo no peito.
Quando Miguel reclama que o almoço está sem sal, ou que ela moveu algum objeto do lugar, ou que a casa não está silenciosa o suficiente. Ela engole a revolta porque precisa do dinheiro, mas cada humilhação vai se acumulando como pedras no estômago. Miguel nem sequer sabe que Rosa mora sozinha, que não tem família, que trabalha desde os 16 anos para sobreviver. Ele não sabe que ela toma remédio para dormir porque as dores nas costas não deixam descansar. Não sabe que ela economiza cada centavo para talvez um dia ter uma casa própria, por menor que seja. A distância entre eles não é apenas social ou econômica, é humana. Miguel perdeu a capacidade de ver Rosa como pessoa. E Rosa aprendeu a se esconder atrás de uma máscara de submissão que protege sua dignidade ferida. Eles dividem o mesmo teto há 2 anos, mas vivem em universos completamente separados. O que Rosa não sabe é que Miguel carrega fantasmas. Todas as noites, quando fecha os olhos, ele tem o mesmo pesadelo recorrente. Uma menina pequena, de cabelos castanhos e olhos grandes, chorando e gritando: "Miguel, não me deixa! Por favor, não me deixa!" Ela estende os bracinhos para ele, mas ele se afasta, sempre se afasta, até que os gritos se tornam ecos distantes. Miguel acorda suando frio, com o coração disparado. Bebe um copo de uísque para acalmar os nervos e tenta entender de onde vem essa imagem. Ele não se lembra de conhecer nenhuma criança. Não tem sobrinhas, não convive com crianças. Mas essa menina parece real demais para ser apenas um pesadelo. Durante o dia, ele afoga essas visões no trabalho. Reuniões, contratos, negociações. Números e planilhas não choram, não gritam, não fazem perguntas sobre o passado. Miguel construiu um império para fugir de algo que nem lembra direito. Cada milhão conquistado é uma parede a mais entre ele e essas memórias perturbadoras. Às vezes, quando Rosa está limpando perto dele, Miguel sente uma estranha sensação de déjà-vu. Algo na postura dela, na forma como abaixa a cabeça, desperta um eco distante, mas ele descarta a sensação. É apenas cansaço, excesso de trabalho. Empregadas são todas iguais, submissas e anônimas. Miguel não imagina que está vivendo na mesma casa que a protagonista de seus pesadelos. Não faz ideia de que a mulher que ele ignora todos os dias é exatamente a criança que o assombra todas as noites. O passado e presente estão prestes a colidir de forma devastadora. Na manhã de terça-feira, que mudaria tudo, Rosa estava cumprindo sua rotina de sempre. Miguel havia saído para uma reunião importante no centro da cidade e ela tinha a casa toda para si. Era nesses momentos que Rosa se permitia respirar um pouco, trabalhar sem a pressão constante de ser invisível. Ela começou pelo escritório de Miguel, o ambiente mais intimidador da casa. Prateleiras cheias de livros de economia, quadros com certificados e prêmios, uma mesa imponente de madeira escura onde ele comandava seus negócios. Rosa sempre limpava ali com cuidado redobrado, sabendo que qualquer objeto fora do lugar seria motivo de reclamação. Enquanto passava o pano na estante, alguns papéis escorregaram de uma gaveta entreaberta e caíram no chão. Rosa suspirou, abaixou-se para recolhê-los e organizá-los novamente. Eram documentos importantes, contratos, planilhas financeiras. Ela tomou cuidado para não amassar nada. Foi então que ela viu, no fundo da gaveta, quase escondido entre outros papéis, havia algo que fez seu coração parar. Uma pequena caixinha de música antiga, com a pintura descascada e uma bailarina que claramente não funcionava mais. O objeto estava ali há muito tempo, esquecido, coberto de poeira. Rosa estendeu a mão trêmula para pegar a caixinha. No momento em que seus dedos tocaram a superfície fria do metal, uma onda de memórias começou a se formar em sua mente. Havia algo familiar demais naquele objeto, algo que a levava de volta a um tempo que ela havia tentado esquecer para sempre.
Ela segurou a caixinha com as duas mãos e foi aí que sua vida inteira começou a desmoronar. Rosa girou a caixinha entre os dedos e encontrou a pequena marca que procurava sem saber. Gravado na base, com letras quase apagadas pelo tempo, estava escrito: "Para Rosa, com amor do papai. Aniversário de 8 anos." Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na mesa de Miguel para não cair. Aquela era a caixinha que seu pai lhe deu no último aniversário que passaram juntos. A mesma que tocava para Elise, quando ela estava triste. A mesma que ficava na cabeceira de sua cama no quartinho da casa onde moravam, quando ainda eram uma família. A mesma que seu irmão mais velho quebrou numa discussão boba, 2 dias antes dos pais morrerem no acidente. Como essa caixinha estava ali? Como um objeto da sua infância perdida havia parado na gaveta do patrão que a tratava como lixo? Rosa tentou encontrar uma explicação lógica, mas só havia uma possibilidade. Uma possibilidade tão absurda, tão impossível, que ela recusava aceitar. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou a caixinha. Memórias enterradas há 25 anos começaram a emergir como fantasmas. A casa onde cresceu, os pais carinhosos, o irmão mais velho que às vezes era protetor, às vezes cruel, o acidente de carro que matou os pais, o orfanato frio e cinzento e, principalmente, a lembrança mais dolorosa de todas. O irmão de 20 anos olhando para ela, uma criança assustada de 10 anos e dizendo friamente: "Não posso cuidar de você. Você vai ter que se virar sozinha." Rosa olhou ao redor do escritório luxuoso e a verdade começou a se formar em sua mente como uma tempestade. Rosa fechou os olhos e deixou as memórias invadirem sua mente como uma avalanche. Ela se lembrou do dia em que ganhou aquela caixinha. Era seu 8º aniversário, 2 meses antes do acidente que destruiria sua família para sempre. Seu pai chegou em casa com um sorriso imenso e um embrulho pequeno nas mãos. "Para minha princesinha", ele disse, entregando o presente. Rosa abriu com os olhinhos brilhando e encontrou aquela caixinha de música linda, com uma bailarina delicada que girava ao som de "Para Elise." Ela ficou hipnotizada vendo a bonequinha dançar. E seu pai explicou: "Sempre que você estiver triste, é só abrir a caixinha e lembrar que o papai te ama muito." Rosa carregava a caixinha para todos os lugares. Quando tinha pesadelo, abria e ouvia a música até adormecer. Quando brigava com o irmão mais velho, Miguel, ela se trancava no quarto e deixava a bailarina dançar até sua raiva passar. A caixinha era seu tesouro mais precioso, seu objeto de conforto, sua conexão com o amor do pai. Mas 2 dias antes do acidente, Miguel estava nervoso por causa de uma prova na faculdade. Ele discutiu com os pais sobre dinheiro, sobre responsabilidades, sobre ter que cuidar da irmã pequena. No auge da irritação, ele entrou no quarto de Rosa e, sem pensar, pegou a caixinha que estava tocando e a jogou contra a parede. O mecanismo quebrou. A bailarina parou de girar. A música silenciou para sempre. Rosa chorou desesperadamente e Miguel, arrependido, prometeu que consertaria. Mas 2 dias depois os pais morreram e a caixinha quebrada se tornou apenas mais uma lembrança dolorosa de um mundo que não existia mais. Rosa segurou a caixinha contra o peito e se permitiu lembrar como era a vida antes da tragédia. A família Oliveira morava numa casa simples, mas aconchegante na periferia de São Paulo. Seu pai trabalhava como mecânico, sua mãe era costureira. Não tinham muito dinheiro, mas tinham amor de sobra. Miguel era 10 anos mais velho que Rosa. Ele estava na faculdade de administração, estudava à noite e trabalhava de dia para ajudar nas despesas. Às vezes, era carinhoso com a irmã pequena, a ensinava a andar de bicicleta, a protegia dos meninos malvados da escola. Mas outras vezes ficava irritado com a responsabilidade de cuidar dela quando os pais trabalhavam. Rosa se lembrava das tardes em que ficava sozinha com Miguel.
Ele a fazia estudar, preparava lanche, ajudava com lição de casa, mas sempre com cara de poucos amigos, como se ela fosse um fardo. Mesmo assim, Rosa o admirava. Miguel era o irmão mais velho, o homem da casa quando o pai não estava, seu herói complicado. Nos finais de semana, a família toda se reunia para assistir filme na televisão pequena da sala. Rosa se aconchegava entre os pais, Miguel ficava na poltrona reclamando que queria assistir outra coisa. Eram momentos simples, mas que Rosa guardava como tesouros. A mãe sempre dizia: "Vocês dois só têm um ao outro. Quando eu e seu pai não estivermos mais aqui, cuidem um do outro." Rosa achava isso impossível. Os pais eram jovens, saudáveis, como eles não estariam mais ali? A morte parecia algo distante, que só acontecia com outros, até que aconteceu com eles. Era uma sexta-feira de chuva. Rosa se lembrava perfeitamente porque tinha pedido para os pais não saírem. Ela tinha apenas 10 anos, mas algo no peito dela dizia que era perigoso dirigir com aquela tempestade. "Não se preocupe, amor", a mãe disse beijando sua testa. "É só uma reunião rápida na escola do Miguel. Voltamos em 2 horas." Miguel ficou em casa, cuidando de Rosa. Ele estava estudando para uma prova importante, estava estressado, irritado. Rosa tentou brincar com ele, mas ele a mandou assistir televisão em silêncio. Ela obedeceu, sentada no sofá com sua caixinha de música quebrada no colo, esperando os pais voltarem. A ligação chegou às 10 da noite. Rosa viu Miguel atender o telefone e sua expressão mudar completamente. Ele ficou pálido, começou a tremer, fez perguntas que ela não entendia. "Como assim? Que hospital? Eles estão vivos?" Rosa correu para ele, perguntando o que estava acontecendo, mas Miguel parecia em choque. Um caminhão havia perdido o controle na chuva e atingiu o carro dos pais em cheio. Eles morreram na hora. Rosa só entendeu isso dias depois, porque Miguel não conseguiu explicar naquela noite. Ele apenas chorou, pela primeira e única vez que Rosa o viu chorar, e a abraçou como se o mundo estivesse acabando. E estava. O mundo dos dois acabou naquela sexta-feira chuvosa. De uma hora para outra, Miguel se tornou responsável por uma criança de 10 anos, sem ter estrutura emocional nem financeira para isso. E Rosa se tornou órfã, dependente de um irmão que mal sabia cuidar de si mesmo. Os primeiros dias após o funeral foram confusos. Miguel tentou manter a rotina, fazer comida para Rosa, levá-la à escola. Mas ele estava perdido, desesperado, completamente despreparado para ser pai e mãe de uma criança. Rosa via o desespero nos olhos dele e tentava ser boazinha, não dar trabalho, não chorar muito. Mas Miguel estava entrando em colapso. Ele precisava trabalhar para pagar as contas, mas não podia deixar Rosa sozinha. Precisava estudar para não perder a faculdade, mas Rosa precisava de atenção. Não havia dinheiro para babá, não havia parentes próximos para ajudar. A pressão estava esmagando um jovem que deveria estar preocupado apenas com provas e namoradas. 2 semanas após o funeral, Miguel tomou a decisão que marcaria ambos para sempre. Ele acordou Rosa numa manhã de sábado e disse: "Vista sua roupa mais bonita. Vamos passear." Rosa ficou animada, pensando que finalmente teriam um momento de irmãos. Ela pegou sua caixinha quebrada e foram andando pelas ruas. Até que pararam na frente de um prédio grande e cinzento. "Orfanato São Vicente", dizia a placa. Rosa sentiu o coração gelar. "Por que estamos aqui, Miguel?" Ele não conseguiu olhar nos olhos dela. "Rosa, eu não posso cuidar de você. Você vai ficar aqui até eu conseguir me organizar." "Por quanto tempo?" "Não sei." "Você vai me visitar?" "Vou tentar." "Você promete?" Silêncio. Miguel a abraçou rapidamente, entregou uma sacola com suas roupas para uma freira e se afastou. Rosa gritou seu nome, correu atrás dele, implorou para não ser abandonada. Mas Miguel não olhou para trás nem uma vez. Rosa passou 10 anos no orfanato. Miguel nunca mais apareceu. Nunca mandou carta, nunca perguntou como ela estava.
nunca cumpriu a promessa de se organizar e buscá-la. Para Rosa, era como se seu irmão tivesse morrido junto com os pais naquele acidente. Aos 16 anos, Rosa saiu do orfanato e começou a trabalhar como doméstica. Desde então, sua vida foi uma sequência de casas, patrões, humilhações. Ela mudou de sobrenome para Santos quando conseguiu seus documentos, tentando apagar qualquer ligação com o passado doloroso dos Oliveira. Miguel, por outro lado, também mudou de sobrenome, mas por outros motivos. Ele queria esquecer a culpa, recomeçar do zero. Construiu seu império imobiliário com uma determinação feroz, como se cada milhão conquistado pudesse apagar a memória da irmã que abandonou. Durante 25 anos, eles viveram na mesma cidade sem se encontrar. Miguel se tornou Miguel Santos, o empresário frio e bem-sucedido. Rosa se tornou Rosa Santos, a empregada invisível. O destino os manteve separados até decidir juntá-los da forma mais cruel possível, como patrão e empregada, com ele humilhando diariamente a irmã que não reconhecia. Rosa deixou a caixinha de música cair de suas mãos. O objeto bateu no chão com um ruído seco que ecoou pelo escritório silencioso como um tiro. Ela olhou ao redor daquele ambiente luxuoso e a verdade a atingiu como um soco no estômago. Miguel Santos era Miguel Oliveira. O patrão que a humilhava todos os dias era o irmão que a abandonou há 25 anos. As pernas de Rosa tremeram e ela teve que se apoiar na mesa para não desmaiar. Como isso era possível? Como o destino podia ser tão cruel a ponto de colocá-la trabalhando na casa do homem que destruiu sua infância? Ela serviu café para ele durante 2 anos. Limpou sua casa, lavou suas roupas, engoliu suas humilhações e ele nem sequer a reconheceu. Rosa se olhou no reflexo da janela e entendeu por quê. A menina de 10 anos com cabelos compridos e olhos inocentes havia se tornado uma mulher cansada. Cabelos presos num coque simples, roupas de empregada, postura curvada pelo peso dos anos. Mas Miguel também mudou. O jovem magro de 20 anos virou um homem corpulento, bem vestido, com cara de quem nunca passou necessidade. Ela pegou a caixinha do chão e a examinou novamente, como se pudesse estar enganada. Mas não havia dúvida. Era o mesmo objeto que o pai lhe deu, que Miguel quebrou na raiva, que ficou guardado como uma lembrança dolorosa. Agora ela entendia por que ele a guardou todos esses anos. Culpa, remorso, a evidência física do que ele havia destruído. Rosa sentiu uma mistura devastadora de raiva, dor e algo que ela não conseguia nomear. Talvez fosse alívio por finalmente entender por que sua vida sempre foi tão difícil. Rosa ficou parada no escritório por quase 1 hora, segurando a caixinha e tentando processar a descoberta. Parte dela queria gritar, quebrar tudo, confrontar Miguel imediatamente. Outra parte queria fugir dali e nunca mais voltar. Mas havia uma terceira parte, mais calculista, que queria observar, entender, talvez até se vingar. Durante 2 anos, Miguel a tratou como se ela fosse nada. A empregada nem sequer sabia seu nome completo. Ele reclamava da comida, do café, da limpeza, sem jamais imaginar que estava humilhando a irmã que prometeu proteger quando eram crianças. Rosa engoliu cada desfeita como se merecesse, sem saber que estava sendo pisoteada pelo próprio sangue. Agora ela tinha poder, o poder do conhecimento. Miguel não fazia ideia de quem ela era, mas Rosa sabia exatamente quem ele era. Um covarde que abandonou uma criança para construir seu império de egoísmo. Ela podia destruir a paz falsa dele com apenas algumas palavras. Podia contar para todos que o grande empresário Miguel Santos havia deixado a irmã órfã jogada num orfanato. Mas Rosa também sentia dor, uma dor profunda e antiga que ela pensava ter superado. Ver Miguel todo dia sem ser reconhecida era como morrer um pouco a cada manhã. Ela era invisível, não apenas como empregada, mas como irmã, como família, como pessoa que um dia significou alguma coisa para ele.
Rosa guardou a caixinha no bolso do avental e tomou uma decisão. Ela não ia confrontá-lo ainda. Primeiro, ia observar. Ia entender que tipo de homem Miguel se tornou. E então decidiria o que fazer com essa informação devastadora que poderia mudar as vidas dos dois para sempre. Nos dias seguintes, Rosa não conseguiu agir normalmente. Cada vez que via Miguel, seu coração acelerava. Quando ele falava com ela, ela escutava ecos da voz do irmão mais velho que a mandava fazer lição de casa. Quando ele reclamava de alguma coisa, ela lembrava do menino que quebrou sua caixinha de música num momento de raiva. Miguel começou a notar que algo estava diferente. A empregada o olhava de forma estranha, como se o conhecesse de algum lugar. Às vezes, ela parava no meio de uma tarefa e ficava observando-o com uma intensidade que o incomodava. Outras vezes, quando ele dava alguma ordem, ela demorava alguns segundos para reagir, como se estivesse processando algo além das palavras. "Está tudo bem com você?" Miguel perguntou numa manhã, mais irritado que preocupado. Rosa estava parada na porta do escritório, olhando para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. "Sim, senhor", ela respondeu, mas sua voz saiu diferente, mais firme que o usual. Miguel também começou a ter pesadelos mais intensos. A menina dos seus sonhos parecia mais real, mais presente. Ele acordava com a sensação de que conhecia aquela criança, mas não conseguia conectar as memórias. Durante o dia, quando via Rosa trabalhando, sentia uma estranha familiaridade, como se já tivesse vivido aquelas cenas antes. "Minha empregada está agindo de forma esquisita", Miguel comentou com um amigo empresário durante um almoço de negócios. "Talvez eu devesse trocá-la. Está me olhando de um jeito estranho, como se me conhecesse." O amigo riu. "Talvez ela esteja apaixonada por você, Miguel. Acontece mais do que imagina." Mas Miguel sabia que não era isso. Era algo mais profundo, mais perturbador. Rosa ouviu a conversa sobre trocá-la por acaso, quando passava pelo corredor. Aquilo foi a gota d'água. Miguel estava pensando em demiti-la, em tirar dela o pouco que tinha, sem nem imaginar quem ela era. Rosa decidiu que era hora de plantar algumas sementes na mente dele. Começou sutilmente. Deixou a caixinha de música na mesa do escritório, como se tivesse esquecido de guardá-la. Miguel a viu e ficou intrigado. De onde havia saído aquele objeto antigo? Ele a examinou com cuidado, sentindo uma estranha conexão, mas não conseguiu lembrar por quê. Rosa também começou a deixar outros sinais. Encontrou algumas fotos antigas da família Santos, que na verdade eram da família Oliveira, guardadas numa gaveta empoeirada. Ela as organizou de forma que Miguel as encontrasse por acaso. Deixou papéis com o nome Oliveira, escrito em lugares estratégicos. Reorganizou objetos antigos que podiam despertar memórias. Cada pista era como uma peça de um quebra-cabeça que Rosa estava montando na mente de Miguel. Ela queria que ele lembrasse sozinho, que a culpa e o reconhecimento viessem naturalmente. Seria mais poderoso do que simplesmente contar a verdade. Miguel ficava cada vez mais confuso. Por que esses objetos antigos estavam aparecendo em sua casa? Por que o nome Oliveira continuava surgindo em papéis aleatórios? Por que sua empregada o observava como se soubesse de algo que ele não sabia? Rosa assistia a tudo com uma mistura de satisfação e dor. Era doloroso ver Miguel tão perto da verdade e ainda assim tão longe. Mas também era satisfatório ver o homem que a ignorava finalmente sendo forçado a prestar atenção, mesmo sem saber que estava prestando atenção nela. Rosa não conseguia mais trabalhar direito. Cada ordem de Miguel soava como uma ofensa pessoal. Quando ele reclamava que o café estava fraco, ela ouvia: "Você nunca fez nada direito, Rosa." Quando ele dizia para não fazer barulho, ela escutava: "Você sempre foi um estorvo na minha vida." Cada palavra áspera ecoava com a memória daquela criança sendo rejeitada há 25 anos. As noites de Rosa se tornaram um inferno.
Ela voltava para seu quartinho alugado e ficava horas acordada, repassando cada conversa, cada olhar, cada momento em que Miguel a tratou como lixo, sem saber que estava maltratando a própria irmã. A raiva crescia dentro dela como um tumor, se alimentando de anos de humilhação e abandono. Durante o dia, Rosa cometia pequenos erros que nunca cometia antes. Quebrou uma xícara cara, queimou o pão do café da manhã, esqueceu de regar as plantas do jardim. Miguel ficava cada vez mais irritado com a queda na qualidade do serviço. "Está acontecendo alguma coisa com você?" ele perguntou, mas com um tom de ameaça, não de preocupação. Rosa o encarou por alguns segundos antes de responder. "Não, senhor Miguel Santos." Ela frisou o sobrenome de propósito, como se fosse uma pergunta. Miguel franziu a testa, incomodado com a forma como ela disse seu nome, mas não conseguiu identificar o que estava errado. A tensão na casa ficou palpável. Miguel caminhava pelos corredores, sentindo que algo estava fora do lugar, mas não sabia o quê. Rosa trabalhava como um robô defeituoso, cumprindo as tarefas de forma mecânica, mas com uma energia sombria que deixava o ambiente pesado. Eles estavam numa dança silenciosa ao redor de uma verdade que estava prestes a explodir. Miguel começou a ter a sensação perturbadora de que sua empregada o conhecia de algum lugar. Não era apenas familiaridade, era reconhecimento. Como se ela soubesse coisas sobre ele que nem ele mesmo lembrava. A forma como ela olhava para ele estava mudando. Não era mais o olhar submisso de uma empregada. Era o olhar de alguém que tinha informações. Uma manhã, Miguel acordou mais cedo e desceu para tomar café. Rosa ainda não havia chegado, então ele mesmo preparou sua bebida. Foi então que viu, sobre a bancada da cozinha, uma foto antiga que ele tinha certeza de nunca ter visto antes. Era uma imagem desbotada de duas crianças, um menino mais velho e uma menina pequena, ambos sorrindo para a câmera. Miguel pegou a foto com mãos trêmulas. Havia algo familiar demais naquelas faces. O menino tinha seus próprios olhos, sua própria estrutura facial. E a menina tinha olhos grandes e expressivos que ele sentia ter visto em algum lugar. Mas onde? Quando? Quando Rosa chegou para trabalhar, Miguel estava na cozinha segurando a foto. "De onde veio isso?" ele perguntou, sua voz mais séria que o usual. Rosa olhou para a imagem e disse com naturalidade: "Encontrei numa gaveta antiga, senhor. Pensei que fosse importante." Ela fez uma pausa deliberada antes de acrescentar: "Pessoas da família, talvez?" Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Família. Por que essa palavra o incomodava tanto? Ele guardou a foto no bolso e passou o resto do dia tentando decifrar por que aquelas duas crianças lhe pareciam familiares. À noite, ele sonhou com elas novamente, mas dessa vez não eram pesadelos. Eram memórias tentando emergir da escuridão do esquecimento. Rosa intensificou seu jogo psicológico. Começou a deixar pistas mais diretas, mais impossíveis de ignorar. Encontrou certidões antigas no sótão da casa, documentos que Miguel havia guardado sem nem lembrar, e os deixou organizados sobre sua mesa. Certidão de nascimento dos pais, certidão de óbito, papéis do seguro do acidente. Miguel ficou chocado ao encontrar os documentos. Como eles haviam aparecido ali, ele tinha certeza de ter guardado tudo numa caixa no sótão há décadas. Examinou os papéis com cuidado crescente e viu nomes que despertaram ecos distantes: João Oliveira, Maria Oliveira e 2 filhos listados, Miguel Oliveira e Rosa Oliveira. Rosa Oliveira, ele murmurou, olhando para a certidão. Por que esse nome lhe soava familiar? Ele chamou a empregada. "Qual é seu nome completo?" Rosa parou o que estava fazendo e o encarou. "Rosa Santos, senhor." "Sempre foi Santos?" "Não sempre," ela respondeu enigmaticamente. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Ficou acordado tentando conectar as peças. A foto das crianças, os documentos antigos, o nome Rosa Oliveira.
a familiaridade perturbadora da empregada. Havia uma verdade tentando emergir em sua mente, mas ela parecia grande demais, impossível demais para ser real. Ele desceu ao escritório de madrugada e começou a vasculhar gavetas, procurando mais pistas. Foi então que encontrou outros objetos antigos que não lembrava de ter guardado. Um pequeno ursinho de pelúcia, um caderno escolar com o nome Rosa na capa e, finalmente, no fundo de uma gaveta, a caixinha de música que Rosa havia esquecido ali. Miguel pegou a caixinha com mãos tremendo. Havia algo devastadoramente familiar naquele objeto quebrado. Miguel girou a caixinha entre os dedos, examinando cada detalhe. A pintura descascada, a bailarina que não funcionava, as marcas do tempo. E então viu a gravação na base. Para Rosa com o amor do papai, aniversário de 8 anos. Seu coração quase parou. Ele se lembrou. Lembrou-se do pai comprando aquela caixinha, da alegria da irmã pequena quando ganhou o presente, de como ela carregava o objeto para todos os lugares. E lembrou-se também de tê-la quebrado numa discussão boba, 2 dias antes dos pais morrerem. A culpa daquele momento voltou como uma punhalada. Miguel olhou ao redor do escritório e percebeu que Rosa estava parada na porta, observando-o. Havia algo diferente em sua postura. Ela não estava mais curvada, submissa, estava ereta, desafiadora, como se finalmente tivesse tirado uma máscara que usava há 2 anos. "Você se lembra dessa caixinha?" Rosa perguntou, sua voz diferente de qualquer tom que ele já havia escutado dela usar. Não era mais a voz da empregada humilde. Era a voz de alguém que tinha contas a acertar. Miguel tentou falar, mas as palavras não saíam. A verdade estava ali, na frente dele, impossível de negar, mas sua mente se recusava a processar. A menina dos seus pesadelos, a criança da foto, o nome Rosa Oliveira, a caixinha de música, tudo estava se conectando numa revelação devastadora. "Rosa?" Ele sussurrou, como se estivesse chamando um fantasma. "Olá, Miguel," ela respondeu. E pela primeira vez em 25 anos, disse o nome dele como irmã, não como empregada. "Demorou, mas você finalmente se lembrou de mim." Miguel deixou a caixinha de música cair de suas mãos. O objeto atingiu o chão de mármore, com um som que ecoou pelo escritório como um grito do passado. Suas pernas fraquejaram e ele teve que se apoiar na mesa para não desabar. A verdade o atingiu como uma avalanche. A empregada que ele tratava como lixo durante 2 anos era Rosa, sua irmã pequena, a criança que ele abandonou no orfanato há 25 anos. As memórias voltaram como uma enxurrada devastadora. Ele se lembrou da menina de 10 anos que chorava e implorava para não ser deixada sozinha. Lembrou-se de como ela estendeu os bracinhos para ele no portão do orfanato, gritando seu nome enquanto ele se afastava como um covarde. Lembrou-se de ter mudado de sobrenome para esquecer a culpa, de ter construído uma nova identidade para fugir da responsabilidade que abandonou. "Meu Deus," Miguel sussurrou, olhando para Rosa como se estivesse vendo um fantasma. "Rosa, minha Rosa." Sua voz quebrou na última palavra. 25 anos de memórias reprimidas explodiram em sua mente. A irmã pequena que o seguia pela casa, que pedia ajuda com lição de casa, que corria para seus braços quando tinha pesadelo. Rosa estava parada na porta do escritório, imóvel como uma estátua, observando o desespero crescente no rosto de Miguel. Ela havia esperado por esse momento durante 2 anos, imaginando como seria quando ele finalmente se lembrasse. Mas agora que estava acontecendo, ela sentia uma mistura estranha de satisfação e dor. Miguel tentou se aproximar dela, mas Rosa recuou. "Rosa, eu não sabia que era você. Eu não te reconheci. Como você..." Sua voz estava embargada, desesperada. A máscara do empresário frio havia caído completamente, revelando um homem destroçado pela culpa. Rosa olhou para Miguel com olhos que misturavam dor, raiva e algo que poderia ter sido amor fraternal em outro universo.
Você me olhava todos os dias e não se lembrava de quem eu era, disse, sua voz controlada, mas carregada de emoção. Eu servi seu café durante 2 anos, limpei sua casa, lavei suas roupas, engoli suas humilhações e você nem sequer sabia meu nome completo. Miguel se aproximou novamente, as mãos estendidas como se quisesse tocar o rosto dela para ter certeza de que era real. Rosa, perdoa. Eu era jovem, estava desesperado, não sabia como cuidar de você. As palavras saíam atropeladas, desesperadas. Mas Rosa continuou recuando. Eu tinha 10 anos, Miguel. 10 anos. Acabava de perder nossos pais e você me abandonou como se eu fosse um cachorro na rua. Rosa sentiu a voz começar a tremer e fez força para mantê-la firme. Você mudou de sobrenome, construiu uma vida nova, esqueceu que eu existia. Enquanto isso, eu apanhei no orfanato, trabalhei desde os 16 anos, vivi sozinha porque nunca aprendi a confiar em ninguém. Miguel sentiu o peso de cada palavra como uma bofetada. Ele olhou ao redor do escritório luxuoso, depois para Rosa em seu uniforme simples de empregada e, finalmente, entendeu a dimensão da injustiça. Enquanto ele construía um império, sua irmã lutava para sobreviver. Enquanto ele morava numa mansão, ela alugava um quarto. Enquanto ele se tornava Miguel Santos, o empresário bem-sucedido, ela virava Rosa Santos, a empregada invisível. Você se tornou meu patrão, Rosa disse com ironia amarga. O homem que me abandonou virou o homem que me humilha todos os dias. Como o destino pode ser tão cruel? 25 anos de dor explodiu de dentro de Rosa como um vulcão. Você sabe o que é crescer sem família? Sabe o que é passar Natal sozinha no orfanato porque seu irmão mais velho decidiu que você era um estorvo? Sabe o que é trabalhar desde criança porque não tem ninguém no mundo? Rosa gritava agora, toda a raiva contida finalmente encontrando uma saída. Eu chorei por você, Miguel. Por anos eu chorei, esperando que você voltasse para me buscar. Eu inventava desculpas na minha cabeça. Talvez ele está doente, talvez ele está procurando emprego, talvez ele não tem dinheiro para me sustentar. Mas você simplesmente me esqueceu. Miguel tentou falar, mas Rosa não deixou. E sabe o que é pior? Quando eu finalmente parei de chorar por você, quando finalmente aceitei que estava sozinha no mundo, o destino me trouxe para trabalhar na sua casa. 2 anos, Miguel. 2 anos eu te servi café e você nem olhava na minha cara. 2 anos você reclamou da minha comida, do meu trabalho, da minha existência. As lágrimas desciam pelo rosto de Rosa, mas ela continuou. Você me chamava de a empregada. Nem meu nome você sabia. Para você, eu era apenas mais um objeto na sua casa. Você comprou meu trabalho, mas nunca se interessou por quem eu era. E eu era sua irmã, Miguel. Sua própria irmã sendo tratada como lixo. Miguel estava chorando agora, soluçando como uma criança. Rosa, perdoa. Por favor, perdoa. Eu era um covarde. Eu fugi das minhas responsabilidades. Mas eu posso compensar, eu posso. Compensar! Rosa berrou. Você acha que pode comprar 25 anos da minha vida? Miguel caiu de joelhos no chão do escritório, destroçado pelo peso da culpa que havia carregado inconscientemente por décadas. Eu sonhava com você todas as noites, ele soluçou. Uma menina chorando, gritando meu nome. Eu não entendia de onde vinham esses pesadelos, mas agora eu sei. Era a minha consciência me atormentando pelo que eu fiz. Ele olhou para Rosa através das lágrimas. Eu era um covarde, Rosa. Um jovem egoísta que pensou apenas em si mesmo. Eu não sabia como cuidar de uma criança. Não tinha dinheiro, não tinha estrutura. Mas isso não justifica o que eu fiz. Nada justifica ter abandonado minha própria irmã. Miguel pegou a caixinha de música do chão e a segurou contra o peito. Eu guardei isso durante todos esses anos, porque era a única coisa que restou da nossa família. Mas eu não conseguia olhar para ela, porque me lembrava da minha covardia. Eu quebrei sua caixinha, Rosa. Quebrei no último dia que tivemos paz e nunca consegui consertar. A voz de Miguel era um sussurro quebrado. Você cresceu sem família por minha causa.
Trabalhou desde criança por minha causa. Sofreu a vida inteira por minha causa. E eu construí uma fortuna em cima da sua dor, sem nem saber. Ele olhou ao redor da mansão. Cada tijolo desta casa foi pago com sua solidão. Cada móvel caro foi comprado com suas lágrimas. Rosa observava o irmão desmoronar e sentiu algo estranho. Não era satisfação pela vingança. Não era alívio pelo reconhecimento. Era uma tristeza profunda de ver que ambos haviam sido destruídos por aquela decisão tomada há 25 anos. Miguel se tornara um homem rico, mas vazio, e ela uma mulher forte, mas solitária. Rosa se aproximou de Miguel, que ainda estava de joelhos no chão, e disse com uma voz que misturava dor e firmeza: "Levanta, Miguel, não vai ser de joelhos que você vai consertar o que fez." Ele se levantou devagar, como um homem derrotado, e ficaram face a face pela primeira vez, como irmãos em 25 anos. "Você quer saber a verdade?" Rosa continuou. "Eu não preciso mais de você. Aquela criança de 10 anos que chorava no orfanato morreu há muito tempo. Eu me criei sozinha, Miguel. Aprendi a ser forte sem você. Aprendi a sobreviver sem família. Aprendi que posso contar apenas comigo mesma." Miguel tentou falar, mas Rosa o interrompeu. "Você ofereceu dinheiro, uma casa, um emprego melhor. Mas você não entende, não é? Eu não quero sua caridade agora. Não quero que você tente comprar o perdão que não merece. Onde você estava quando eu precisava? Onde você estava quando eu era uma criança assustada que só queria o irmão de volta?" "Eu estava fugindo", Miguel admitiu, a voz quebrada. "Estava sendo um covarde que preferiu esquecer a enfrentar a responsabilidade. Eu transformei você num fantasma na minha cabeça para poder viver com a culpa." Rosa o encarou nos olhos. "E eu transformei você num monstro na minha cabeça para poder viver com a dor. Mas você sabe o que descobri trabalhando aqui? Você não é um monstro, Miguel. Você é apenas um homem fraco que tomou a decisão mais covarde da vida e passou 25 anos pagando por ela sem saber." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 25 anos de dor, arrependimento e verdades que deveriam ter sido ditas décadas atrás. Miguel limpou as lágrimas do rosto e tentou recuperar um pouco da compostura. "Rosa, eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas deixa eu te explicar como foi. Quando nossos pais morreram, eu estava na faculdade, trabalhava meio período, mal conseguia me sustentar. De repente, eu tinha que cuidar de uma criança de 10 anos, pagar aluguel, comprar comida, pagar escola." Rosa o interrompeu com um sorriso amargo. "Você acha que eu não entendo de responsabilidade, Miguel? Eu trabalho desde os 16 anos. Sei o que é ter que escolher entre pagar aluguel e comprar comida. A diferença é que eu nunca tive a opção de abandonar alguém para facilitar minha vida." "Eu era apenas um garoto de 20 anos, Miguel protestou, sua voz subindo de tom. "Não sabia como cuidar de uma criança. Pensei que no orfanato você teria estrutura, educação, coisas que eu não podia oferecer." Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. "Eu achei que estava fazendo o melhor para você." Rosa riu, mas não havia humor naquele som. "O melhor para mim? Miguel, você quer saber qual era o melhor para mim? Era ter meu irmão comigo. Era saber que não estava sozinha no mundo. Era ter alguém que se importasse se eu estava triste, com fome, com medo." Sua voz ficou mais baixa, mais perigosa. "Você sabe quantas vezes eu apanhei no orfanato porque era problemática? Sabe quantas noites eu chorei porque as outras crianças tinham família e eu não tinha ninguém?" Miguel baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dela. Eu não sabia que... Você não sabia porque não quis saber." Rosa explodiu novamente. "Você fugiu e nunca mais olhou para trás." Miguel se aproximou de Rosa, as mãos estendidas em súplica. "Rosa, eu posso compensar agora. Você pode morar aqui como família, não como empregada. Posso te dar uma casa, um carro, uma conta no banco. Posso pagar sua faculdade."
Você pode estudar o que quiser, podemos recuperar o tempo perdido. Rosa recuou, como se as palavras de Miguel fossem tóxicas. Você realmente não entende, não é? Você acha que pode resolver 25 anos de abandono com dinheiro? Acha que pode comprar meu perdão como compra tudo na sua vida? Não é assim, Miguel protestou. Eu só quero fazer o que é certo agora. Quero cuidar de você como deveria ter cuidado desde o início. Somos família, Rosa. Somos tudo que restou um do outro. Rosa o encarou com uma frieza que fez Miguel estremecer. Família? Você quer falar de família comigo? Família não abandona, Miguel. Família não desaparece por 25 anos. Família não trata a própria irmã como empregada sem nem reconhecê-la. Ela fez uma pausa deliberada. Você perdeu o direito de me chamar de família no dia que me deixou naquele orfanato. Miguel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Rosa, por favor, eu era jovem. Cometi um erro terrível, mas posso mudar. Posso ser o irmão que você merecia ter. Eu não preciso mais de um irmão. Rosa disse com uma calma devastadora. Eu criei minha própria força. Aprendi a viver sem você, a sobreviver sem ninguém. Sua culpa não é meu problema, Miguel. Sua necessidade de se redimir não é minha responsabilidade. Miguel percebeu que todo o seu dinheiro, todo o seu poder, toda a sua influência não significavam nada diante da mulher que sua irmã havia se tornado. Ele havia perdido não apenas 25 anos com ela, mas o direito de estar em sua vida. Rosa caminhou até a janela do escritório e olhou para o jardim que ela mesma cuidava todos os dias. Você quer saber a verdade sobre quem nós nos tornamos, Miguel? Eu vou te contar. Ela se virou para encará-lo. Você construiu um império para esquecer que foi um covarde. Cada negócio fechado, cada milhão ganho, cada sucesso celebrado foi uma tentativa de cobrir a voz daquela criança gritando seu nome. Miguel tentou negar, mas Rosa continuou. E eu me tornei invisível para sobreviver. Aprendi a não incomodar, a não pedir nada, a não esperar nada de ninguém. Sabe por que eu era uma empregada tão boa? Porque eu aprendi, desde os 10 anos, que meu valor estava em ser útil e desaparecer quando não fosse necessária. Rosa, não fala assim. É a verdade, ela exclamou. Nós dois fomos destruídos por aquela decisão que você tomou há 25 anos. Você se tornou um homem rico e vazio, e eu me tornei uma mulher forte e solitária. Ambos pagamos um preço alto pelo seu medo. Rosa se aproximou da mesa e pegou alguns papéis. Você quer ver algo interessante? São as contas da casa. Durante 2 anos você pagou meu salário sem saber que estava pagando sua própria irmã para ser sua serva. Você literalmente comprou meu trabalho, Miguel. Comprou minha dignidade, minha submissão, minha invisibilidade. Miguel olhou para os papéis e viu sua própria assinatura autorizando o pagamento de Rosa Santos. A ironia era devastadora. Meu Deus, o que eu fiz? O que nós nos tornamos? Rosa o observou lutar com a realidade que ela havia conhecido durante 2 anos. Eles eram estranhos que um dia foram família. Rosa guardou os papéis e olhou para Miguel uma última vez como irmã. Algumas coisas não podem ser consertadas, Miguel. Algumas feridas são grandes demais para cicatrizar. Algumas oportunidades não voltam mais. Miguel abriu a boca para protestar, mas Rosa levantou a mão para silenciá-lo. Eu vou embora hoje. Não quero seu dinheiro, não quero suas desculpas, não quero sua culpa. Quero apenas fechar esse ciclo e seguir em frente. Para onde você vai? Para a vida que eu construí sozinha. A vida que você me forçou a construir quando me abandonou. Rosa caminhou em direção à porta. Adeus, Miguel Santos. Rosa subiu para o quarto de empregada pela última vez. Abriu o pequeno armário e pegou suas poucas roupas, colocando tudo numa mala surrada que a acompanhava desde os tempos do orfanato. Não tinha muito o que levar. Sua vida sempre coube numa bagagem pequena, mas agora isso não a entristecia mais. Era libertador saber que conseguia carregar tudo o que importava.
Ela olhou ao redor do quartinho que havia sido sua casa por 2 anos. Um espaço pequeno, simples, mas que ela havia tornado aconchegante com as poucas coisas que conseguiu comprar. Uma foto das freiras do orfanato que a trataram com carinho, um livro de receitas que ganhara de uma patroa antiga, a caixinha de música quebrada que agora voltava para suas mãos. Rosa pegou a caixinha e a examinou uma última vez. Por anos, ela havia sido símbolo de dor, de abandono, de uma família destroçada. Mas agora representava algo diferente, a prova de que ela havia sobrevivido, que havia crescido apesar do abandono, que havia se tornado forte apesar da rejeição. Lá embaixo, ela podia ouvir Miguel andando de um lado para outro no escritório, provavelmente tentando processar tudo o que havia acontecido. Parte dela sentia pena dele. Durante 2 anos, Rosa havia observado um homem vazio que trabalhava obsessivamente para preencher um buraco na alma que ele nem sabia de onde vinha. Agora, ele sabia e teria que viver com isso. Rosa fechou a mala e desceu as escadas. Miguel estava parado na porta do escritório, como se esperasse por ela. Rosa, por favor, não vá embora assim. Podemos conversar e encontrar uma solução. Não há solução, Miguel. Rosa respondeu com calma. Há apenas consequências. Miguel assistiu Rosa passar por ele com a mala na mão, caminhando em direção à porta da frente. Ele queria correr atrás dela, implorar para ela ficar, prometer que seria diferente. Mas algo na postura de Rosa deixava claro que qualquer tentativa seria inútil. Ela havia tomado sua decisão há muito tempo, talvez desde o dia que encontrou a caixinha de música. Quando a porta se fechou atrás de Rosa, Miguel sentiu um silêncio que nunca havia experimentado antes. Não era apenas a ausência de som, era a ausência de propósito. Por 2 anos, mesmo sem saber, ele havia vivido na mesma casa que sua irmã. Agora ela se foi, e a mansão se tornou apenas uma estrutura vazia, cheia de objetos caros, sem significado. Miguel caminhou pela casa como um fantasma. Cada cômodo que Rosa havia limpo, cada móvel que ela havia arrumado, cada espaço que ela havia ocupado silenciosamente por 2 anos, agora gritava sua ausência. Ele nunca havia percebido o quanto a presença dela, mesmo invisível, dava vida àquele lugar. Na cozinha, ele viu a xícara de café que Rosa havia preparado pela manhã, ainda pela metade sobre a bancada. Na sala, as almofadas estavam arrumadas do jeito que ela sempre deixava. No jardim, as plantas que ela regava religiosamente continuavam lá, mas já pareciam órfãs. Miguel se deu conta de que Rosa havia sido muito mais que uma empregada. Ela havia sido a única presença humana constante em sua vida nos últimos 2 anos. A única pessoa que via seu rosto todos os dias, que conhecia suas manias, seus horários, suas preferências. Agora ele estava verdadeiramente sozinho, e o peso dessa solidão era esmagador. Miguel subiu para o escritório e se sentou na poltrona onde tomava suas decisões de negócios. Mas pela primeira vez em anos, ele não pensou em dinheiro, contratos ou reuniões. Pensou no preço real de suas escolhas. Ele havia abandonado uma criança há 25 anos e, como consequência, havia se tornado um homem incapaz de formar vínculos verdadeiros. Olhou para as fotos de premiações nas paredes, para os certificados de sucesso, para os troféus de empresário do ano. Tudo aquilo havia sido conquistado enquanto sua irmã lutava para sobreviver. Cada vitória profissional havia sido construída sobre a base do abandono familiar. Miguel pegou o telefone e começou a discar para Rosa, mas percebeu que nem sabia seu número. Nem sabia onde ela morava, quais eram seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Durante 2 anos, eles dividiram o mesmo teto, mas ele não sabia nada sobre a mulher que sua irmã havia se tornado. A verdade mais dolorosa era que Rosa não precisava dele. Ela havia crescido, havia se tornado independente e forte sem sua ajuda.
O irmão protetor que ele deveria ter sido não fazia mais falta. Algumas oportunidades realmente não voltam mais. A história de Rosa e Miguel nos ensina uma verdade devastadora sobre escolhas e consequências. Miguel pensou que estava fazendo uma decisão prática quando abandonou a irmã no orfanato. Na cabeça de um jovem de 20 anos assustado, parecia a solução mais lógica. Ele não tinha recursos para cuidar de uma criança, então deixaria profissionais cuidarem dela temporariamente. Mas família não é sobre conveniência, não é sobre ter recursos suficientes ou se sentir preparado. Família é sobre estar presente mesmo quando é difícil, é sobre enfrentar as dificuldades juntos ao invés de fugir delas. Miguel aprendeu tarde demais que responsabilidade familiar não é algo que se pode terceirizar ou adiar para um momento mais conveniente. A ironia cruel da história é que Miguel gastou 25 anos tentando esquecer sua decisão, construindo um império para abafar a voz da consciência. Mas você não pode comprar paz de espírito, não pode negociar com o remorso. Os pesadelos recorrentes eram sua mente tentando lembrá-lo de que havia algo inacabado, uma ferida que precisava ser enfrentada. Rosa, por sua vez, nos mostra o poder devastador do abandono, mas também a força incrível da superação. Ela foi forçada a crescer sozinha, a se tornar independente não por escolha, mas por necessidade. O abandono a machucou profundamente, mas também a fortaleceu de uma forma que Miguel nunca conseguiu entender. A lição mais dolorosa é que algumas decisões não podem ser desfeitas. Miguel podia oferecer todo o seu dinheiro, toda a sua mansão, todo o seu império, mas não podia devolver os 25 anos de infância, adolescência e juventude que Rosa viveu sozinha. Não podia apagar as lágrimas, os medos, a solidão que ela experimentou porque ele escolheu fugir de suas responsabilidades. Rosa nos ensina que a verdadeira força não vem de ter uma família perfeita ou recursos abundantes. Vem de decidir que você vai sobreviver e prosperar apesar das circunstâncias. Ela poderia ter se tornado uma pessoa amarga, revoltada, destruída pelo abandono. Muitas pessoas se tornam. Mas Rosa escolheu um caminho diferente. Ela trabalhou desde jovem não apenas para sobreviver, mas para construir uma vida própria. Aprendeu a ser independente não porque queria, mas porque precisava. Desenvolveu uma força interior que Miguel, mesmo com todo o seu dinheiro, nunca conseguiu alcançar. Rosa se tornou completa sozinha, enquanto Miguel permaneceu quebrado, mesmo com todo o sucesso. O momento mais poderoso da história é quando Rosa recusa a ajuda de Miguel, não por orgulho ou vingança, mas porque ela genuinamente não precisa mais dele. Aquela criança de 10 anos que chorava por seu irmão cresceu e se tornou uma mulher que não depende de ninguém para ser feliz. Rosa poderia ter usado a descoberta para chantagear Miguel, para conseguir dinheiro, para se vingar. Mas ela escolheu algo mais poderoso. Escolheu sua própria paz. Escolheu fechar o ciclo e seguir em frente, não porque perdoou Miguel, mas porque não ia mais carregar o peso da dor que ele causou. A superação real não é sobre conseguir tudo o que você sempre quis. É sobre descobrir que você pode ser feliz mesmo sem as coisas que pensava que precisava. Rosa descobriu que não precisava da aprovação do irmão, do reconhecimento dele, ou mesmo de uma reconciliação para ser completa. Ela já era completa sozinha. Esta história vai além de um drama familiar. Ela expõe uma verdade universal sobre como nossas escolhas criam ondas que se espalham por décadas, atingindo pessoas de formas que nunca imaginamos. Miguel achava que havia resolvido seu problema quando deixou Rosa no orfanato. Na verdade, ele apenas o transferiu para ela, para o futuro, para um momento inevitável em que o passado cobraria sua conta. A dinâmica entre patrão e empregada que vimos na história reflete desigualdades sociais mais profundas.
Quantas vezes tratamos pessoas que nos servem como invisíveis? Quantas vezes reduzimos seres humanos complexos às suas funções? Miguel humilhava Rosa todos os dias, sem saber que estava pisoteando sua própria irmã. Mas quantos de nós fazemos isso com pessoas que não são nossa família? Rosa representa todas as pessoas que são forçadas a se tornarem invisíveis para sobreviver. Empregadas domésticas, faxineiras, cuidadoras, profissões essenciais, mas socialmente desvalorizadas, ocupadas frequentemente por mulheres que carregam histórias de abandono, violência ou pobreza. Elas servem em nossas casas, cuidam de nossas famílias, mas raramente pensamos em suas próprias histórias. O encontro entre Rosa e Miguel é também um confronto entre privilégio e luta. Ele construiu riqueza, se esquecendo de suas responsabilidades. Ela construiu caráter, enfrentando as consequências das irresponsabilidades dele. É uma reflexão sobre como alguns prosperam enquanto outros pagam o preço de escolhas que não fizeram. Mas a mensagem mais poderosa é sobre autonomia e dignidade. Rosa não aceita ser salva por Miguel porque entende que a verdadeira salvação vem de dentro. Ela não precisa de esmola disfarçada de amor fraternal. Precisa, e merece, respeito pela mulher forte que se tornou, apesar de tudo que enfrentou. 3 meses depois, Rosa está em sua nova casa. Um apartamento pequeno, mas aconchegante, que conseguiu alugar com suas economias. Não é uma mansão, mas é dela. Cada móvel foi escolhido por ela. Cada decoração reflete seu gosto, cada canto carrega sua energia. Pela primeira vez na vida, Rosa tem um lar que é verdadeiramente seu. Na estante da sala, em lugar de honra, está a caixinha de música quebrada. Não como lembrança de dor, mas como símbolo de sua jornada. Ela sobreviveu ao abandono, cresceu apesar da rejeição e se tornou uma mulher completa, sem precisar da aprovação de ninguém. A bailarina não dança mais, mas Rosa aprendeu a dançar sozinha. Miguel permanece em sua mansão vazia, agora verdadeiramente sozinho. Ele tem todo o dinheiro do mundo, mas perdeu a única coisa que não pode comprar, a chance de ser irmão. Algumas oportunidades realmente não voltam. Algumas feridas são grandes demais para cicatrizar. Algumas escolhas nos definem para sempre. Rosa fechou o ciclo da sua infância não com perdão, mas com libertação. Ela não carrega mais a dor do abandono porque finalmente entendeu que nunca foi sobre ela não ser digna de amor. Era sobre Miguel não ser digno de ser irmão. Se essa história tocou seu coração, deixe um like para ajudar essa mensagem de superação e força a chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal para mais histórias que nos fazem refletir sobre família, perdão e o poder de seguir em frente. E nos comentários, conta aí, você acredita que Rosa tomou a decisão certa? Algumas feridas podem ser curadas ou existem limites para o perdão familiar?